Bom, pessoal, vocês que estão chegando aí, nós vamos utilizar então dessa modalidade aqui diretamente do Facebook para a gente fazer a nossa sala de vídeo por aqui, que vai ser mais fácil de todo mundo participar, certo? A gente estava tentando no Messenger, mas a gente teve alguns problemas lá com a transmissão. Então a gente vai tentar por aqui, ok? Aí eu vou colocar aqui algumas pessoas que vão falar primeiro. O Ronaldo tá chegando aí para nos ajudar, o Neivaldo também. Cada um de nós a gente fez uma parte, né? Porque a gente estava falando sobre a questão da reforma do Estado, e a gente sabe que essa reforma ela tem muita coisa para a gente pensar sobre ela, né? Então, baseado nisso, a gente está fazendo essa live aqui justamente para comentar isso com vocês, o que implica essa reforma da Previdência do governo Zema, que na verdade não é uma reforma que vem para melhorar, né? Ela vem no sentido de piorar a nossa situação enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede pública estadual. Então, nosso objetivo aqui é esse. A gente vai ter duas participações aí do professor Neivaldo, né, e do Ronaldo, né? E eles vão ajudar a gente nesses comentários aí. Então eu vou colocá-los aí na nossa live. Vou começar com o Neivaldo, que já está chegando aqui para conversar conosco. E depois do Neivaldo a gente vai ter a fala do professor Ronaldo aí também para nos ajudar, né? Então aqui a gente vai utilizar essa metodologia de explicar para vocês. A nossa ideia não é esgotar a, a, a questão da reforma da Previdência, até porque a gente não vai conseguir fazer isso aqui, né? A nossa ideia, na verdade, é iniciar esse bate-papo com vocês para a gente conseguir conversar sobre isso, né? Então, a gente estava falando sobre essa reforma da Jacques, Previdência. eu até vou agilizar um pouco mais, senão demora demais, né? As pessoas cansam. E isso que você falou está correto, eu falei isso, mas acabo ficando aflito para falar tudo. Aqui não é para esgotarmos. Na verdade, isso aqui é um alerta, né? E eu falava, nesse momento, dos nossos direitos que nós estamos perdendo. Férias-prêmio, adverb, progressão, promoção, adicional para o tempo de serviço, prêmio produtividade, inclusive prêmio de produtividade, ele está sendo, nós não estamos recebendo mais, mas ele ainda está na Constituição do Estado, né? E agora o governo está tirando, né? Para não ter sombra de dúvida que isso nunca mais voltará. Então, prêmio de produtividade, adicional de desempenho, também acaba com qualquer possibilidade de adicional desempenho, né? A reforma, como eu falava, ela acabou com o afastamento de 24 meses, acabará, né? O que significa isso? Eu posso ficar afastado por tempo indeterminado. Eu afastava por 24 meses e eu poderia exigir a aposentadoria. Agora não, é 24, 36, 48, né? Vai infinitamente sem você poder reivindicar a aposentadoria, que não será mais, né, aposentadoria por invalidez, e sim por incapacidade permanente. Gratificação não serão mais incorporadas nos proventos do servidor, né? Como eu falei, de diretor, vice-diretor. Então, qualquer gratificação que tem, né, o diretor ou o vice-diretor não será mais incorporada no salário na aposentadoria do servidor. Essa reforma, né, e o Jacques depois vai colocar no blog dele um material muito bom, o governo trata o Estado como uma iniciativa privada, né? Então, ele esquece que nós temos estatuto, que nós temos Constituição do Estado,
nós temos direitos e vantagens adquiridos, né? O governo ele esquece disso, né? E nos trata como uma empresa privada, Exatamente. que é o que ele está acostumado, né? Então, ele desconsidera o regime estatutário, né? E nós acreditamos que em breve ele acabará também apresentando um projeto para acabar com uma estabilidade do servidor, com certeza. Uma questão importante está relacionado à aposentadoria, né, que nos interessa muito, né? Algumas pessoas até leram e não entenderam, né? Quando viram lá que o tempo de contribuição de 25 anos para professor e de 25 anos para professora, né? Nós passaremos mulheres professor, né? Idade mínima de homem 60 anos, idade mínima de mulher 57 anos, tempo de contribuição 25 anos, tempo mínimo de serviço 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. 25 anos, gente, é o mínimo, né? Era aquilo que antes era 15, né? Eu com 60 de idade e 15 de trabalho, eu aposentava. É o mínimo, né? 60 anos de idade e 25 anos de trabalho é o mínimo que eu tenho para exigir aposentadoria. Agora, uma questão importante. Eu só aposento, e isso já está. E uma outra questão importante. Essa reforma é para efetivos, né? Designados já foram atingidos com a reforma do Bozo, né? Do governo Bolsonaro, né? Aqui é para efetivos no Estado, né? Então, uma questão importante. Nós só vamos conseguir receber integralmente se trabalharmos 40 anos, né? 40 anos de trabalho é o mínimo para que eu consiga receber integralmente. Nós teremos, né, como depois nós colocaremos isso no Facebook, né, toda uma tabela, né, para chegar a esses 40 anos, a partir desse ano de 2020, né, que é aquela, né, quantos pontos eu tenho, juntando idade e tempo, quantos pontos que eu tenho que ter para poder ter direito à aposentadoria, né? Então, já começa agora e ela se completa no ano de 2034, né? Mas uma coisa é clara, né? Por exemplo, esse ano, 2030, tá? Esse ano, uma professora para aposentar com a reforma, ela tem que somar 82 pontos. O professor, 92. Em 2021, a professora, 83. O professor, 93. Né? E assim vai até 2030, que a professora terá que somar tempo e idade 92 e o professor somar 100 para poder aposentar, né? Mas existe a regra de transição, que é importante falar isso também. Existe. A regra de transição, ela existirá para aqueles que foram efetivados até 2003. De 2004 para cá, não há regra de transição. Então, para quem efetivou no Estado até 2003, tem regra de transição. Mas uma regra de transição que acaba, né? Imagina que se eu quisesse aposentar hoje, eu receberia 60% do meu salário, né? E a cada ano, né, se eu quiser aposentar o ano que vem, é 60% mais 2, e assim sucessivamente, né? Para eu ter salário integral somente se eu trabalhar 40 anos.
Fora isso, eu não recebo salário integral. Eu já falei da pessoa com deficiência, né, na aposentadoria. Uma questão também absurda, né, para o pensionista. Né, o pensionista, hoje, né, se o marido morre, a mulher vai receber integralmente ou vice-versa. Né? A partir da reforma, a mulher vai receber 50% e os outros 50% são filhos. Né? Se você tem, a maioria hoje são 2 filhos, né? Então 2 filhos, 10% para um, 10% para outro, e vocês vão receber 70% do que era o salário. À medida que os filhos se emancipam, a pessoa fica com apenas 50%. A pensão para cônjuges, ela só pode ser vitalícia se o cônjuge tiver 44 anos. Ao contrário, não. Né? Então, será levado em consideração a pensão, será levada em consideração a idade, o tempo de casado, ou o tempo de casado e a idade. Então, e se você casou e o seu marido ou sua esposa morreu nos 2 primeiros anos de casamento, você não tem direito a nada. Tá? Então, não terá direito à pensão quem está casado até 2 anos. Tá? Só terá direito à pensão quem tiver mais tempo casado. Então, essa reforma ela é um ataque. Né? Como eu já falei, acaba com o IPZENG, né? Cria autarquia, né? O IPZENG se transforma em autarquia, é um caminho para a privatização do nosso instituto, o instituto que é nosso, né? Os bens são nossos e vão tudo para mãos de terceiros. Cria 2 fundos que nós não sabemos muito bem como será gerido o recurso que nós já temos no fundo atual para o próximo fundo. Nos empobrece mais, porque à medida que a alíquota aumenta, o nosso salário diminui, né? Então atinge diretamente o nosso salário, tira os nossos direitos adquiridos, como eu já falei, ataca pensionistas e aposentados, então ninguém está fora do ataque. Como eu disse, né, as futuras pensões, elas não serão mais integrais, elas serão uma parte do salário. O que mais que eu gostaria, eu vou dizer assim, o que eu mais gostaria nesse primeiro momento, né, porque esse é o primeiro diálogo que nós estamos fazendo. Uma outra questão importantíssima, né? O governo propõe que se autorize a contribuição, a criação de contribuições extraordinárias sempre que ocorrer déficit previdenciário, tanto para os servidores da ativa quanto para os aposentados e pensionistas. Então, se deu vermelho na conta, se eu pago 14% de alíquota, o governo pode criar uma alíquota adicional e nos pedir mais uma vez o sacrifício para resolver as contas do Estado. A maioria dos ataques terão efeitos principalmente na educação e na saúde. E nós já estamos vendo mobilização da segurança, que não é tão atingida quanto nós, mas nós já estamos vendo mobilização contra essa reforma. Então, o governo poderia ter feito essa reforma antes, porque já tem um tempo que ele sabe dessa obrigação, escolheu esse momento de pandemia, o momento que nós estamos menos articulado com mobilização, né? Como que nós vamos fazer mobilização na Assembleia Legislativa, né? Se o trabalho tem sido remoto, né? Isso dificulta muito
a nossa mobilização e o nosso endurecimento sobre os deputados. Né? Nós sabemos como funciona a Assembleia, né? Uma parte e pequena está a nosso favor, né? Uma outra parte está do lado do governo e uma outra parte está esperando emendas e outros recursos para se posicionar do lado do governo. Né? E aí o grande prejuízo será nosso. Para terminar, gente, essa reforma é pior do que reforma do Anastasia, do que reforma do Aécio Neves e de qualquer outra reforma que nós tivemos nos governos anteriores. Então, é uma reforma... Eu não vou falar do último governo, porque não teve... No último governo, nós não tivemos cumprido, né? Não se cumpriu tudo aquilo que foi proposto para nós, mas nós não tivemos reforma que tirasse, de fato, os nossos direitos. Então, eu fico por aqui, né? E depois, se alguém quiser colocar alguma pergunta para mim, enquanto o Ronaldo e o Jacques falam, leio aqui as mensagens. Tá bem, Neivaldo. Você vai estar vendo, gente? Eu vou tirar o Neivaldo da sala. Queria agradecer vocês que estão assistindo, né? Eu rapidinho, só enquanto a gente fala sobre isso, né? O Neivaldo colocou coisas muito assertivas e eu só quero repassar bem rapidinho para a gente não ter problema, né? Lá no começo, que algumas pessoas chegaram depois. Lembrando, então, a reforma do Zema é pior do que a reforma do Bolsonaro, né? E uma dessas coisas malignas, vamos dizer assim, que o Zema de desconto previdenciário, que são progressivas e elas são maiores, né? Elas são já na faixa lá para o servidor que ganha até 2.000, né? Por exemplo, a maioria dos professores hoje ganham esse salário. Então, quem ganha até 2.000 vai pagar já 13% de alíquota previdenciária. Quem ganha até 6.000 vai pagar 14%. Quem ganha de 6 até 16.000, 16%. E a elite do funcionalismo que ganha mais de 16.000, qual nenhum professor chega nem com doutorado, né? Nós não chegamos nisso. Nenhum servidor da educação chega a 16.000, vai pagar 19. Então a gente comentou aqui qual que é o nosso grande problema. A maior parte dos professores que ganham pagam também o imposto de renda, né? E a gente não tem um reajuste do imposto de renda tabela. Então, quer dizer, você vai acumular um desconto de imposto de renda junto com o desconto de alíquota. E aí o que acontece? O governo, né, quando ele pensa em separar um instituto de previdência do Estado que vai gerir a aposentadoria, porque a gente tem que pensar, o governo está criando dois fundos. Um que vai continuar a se chamar IPSENG, que vai cuidar da saúde dos servidores. Esse a gente paga pelo IPSENG já, né, no nosso contra-cheque, dependente de tudo mais. E o outro fundo vai cuidar só de aposentadoria. Então, qual que é a aposta do governo? O governo transformou essa parte previdenciária no verdadeiro condomínio, né? Porque agora todo mundo paga. Se você mora um mês no condomínio, você paga a taxa do condomínio. Se você mora 15 anos, você paga o condomínio também do mesmo jeito que todo mundo paga. Quando precisa de fazer uma obra, o que o síndico faz? Ele faz uma chamada, né, de condomínio, todo mundo vai pagar mais. É isso que o Zema está fazendo. Né? Quer dizer, quando o IPSENG tiver problema, ele não vai resolver com o Caixa do Estado, ele não vai resolver com a Seguridade Social ou com o Estado cumprindo o papel dele, né? Com relação a isso. E isso, gente, a Assembleia tinha que estar preocupada hoje, inclusive, até de fazer uma auditoria nas contas do IPSENG, de verdade, vindo lá de trás. Eu me lembro que lá na década de 80 não, de 90, né? Então, agora vocês vão achar que eu tenho 200 anos, né? E nem é isso. Mas o povo já falava que o Estado devia o IPSENG, porque teve uma época que esse dinheiro era uma bagunça, né? Quanto que o Estado já usou do dinheiro do IPSENG? A gente não tem isso. Né? Quanto que o Estado deve ao IPSENG? Mas agora isso não é mais problema. O Zema vai resolver isso, né? Pensando no fundo previdenciário. Se vocês lembrarem, a Anastasia extinguiu um fundo previdenciário que nós tínhamos, o FUNPENG, né?
extinguiu esse fundo, e agora, quem quiser aposentar além do teto do INSS vai ter que pegar e vai ter que contribuir numa espécie de previdência complementar. O Neival também falou uma coisa assim, que eu quero deixar bem claro para vocês, que todo mundo precisa entender, né? Quando fala, por exemplo, da idade mínima dos servidores, né? Que ela está aumentando, e quando a gente olha no tempo de exercício da função, o Zema fala o seguinte, que todos os servidores, para ele ter a sua aposentadoria, ele vai ter que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Essa palavra tem que ficar na cabeça de todo mundo, mínimo, porque aposentar com 25 anos, no caso, por exemplo, de um professor, né, que vai se aposentar com os 25 anos de contribuição, não significa que ele vai ganhar o valor total da aposentadoria dele. É isso que todo mundo tem que pensar, né? Você vai trabalhar, você fala assim, com 25 anos de contribuição eu aposento, tudo bem, só que você não leva a integralidade, porque é isso que o Neival estava falando. Quem adquiriu esse direito de 2003 para cá, não existe mais esse direito, vamos dizer assim, garantido na legislação do Estado, né? E é isso que todo mundo tem que pensar, né? Por mais que a gente tenha que ficar 10 anos na função, 5 anos na função específica que a gente está, a situação previdenciária todinha vai mudar, né? E essa transição que o Zema está dizendo que nós vamos passar por ela vai se dar em 13 anos, em duros e amargos 13 anos. É isso que está acontecendo, né? Então, a gente tem que ficar bastante vigilante. Parece que eu até vi a Bia aí entrando também na nossa live. Não sei nem se ela está ainda, né? Mas tem feito um trabalho na Assembleia, junto a outros também, né? Essa semana além da Bia, eu tive conversando, lendo, né? Acompanhando outros portais, igual, por exemplo, da Marília, também, que trouxe uma análise do professor do Zé Prata, muito boa sobre a Previdência do Estado, e é aí que a gente vai entendendo onde que estão as coisas ardilosas que o governo vai colocando, né? Quer dizer, desestimula a carreira, desestimula o mestrado, desestimula o doutorado, né? E isso acaba que empobrece a formação na rede, né? Mas essas coisas todas que o Zema vai fazer, só para lembrar vocês, né? Ele prorrogou o concurso edital 7/2017, ele está prorrogado por mais 2 anos, e provavelmente novas posses na rede estadual, novas nomeações, serão apenas depois da reforma da Previdência, que isso é uma outra coisa que a gente tem que conversar também, ok? Eu vou ver se eu consigo achar meu amigo Ronaldo. O Ronaldo também está aí na live, né? O Ronaldo vai conversar com a gente também um pouco. E vai contar pra gente sobre o que é essa coisa da reforma da Previdência do Estado, que não é só reforma da Previdência, né? Ela tem outros aspectos para além desses, né? E é isso que a gente precisa conversar. Boa noite, Ronaldo, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Boa noite, professor Jacques, boa noite, professor Neivaldo, boa noite, companheiros e companheiras da luta da educação. Bom, eu estava aqui ouvindo atentamente, não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Estamos ouvindo bem. Perfeito. Bom, eu queria fazer algumas ressalvas. Na verdade, eu estava aqui atento ouvindo vocês. Vocês falaram um pouco de tudo que traz. São 2 projetos, na verdade. É uma PEC 55, com emenda constitucional, e uma lei complementar. A PEC, ela altera o nosso regime de previdência. Aí tem que ser alteração constitucional. Por isso que é PEC, né? E o projeto de lei complementar, ele extingue, não é que ele extingue, ele tira do IPSENG, ele cria um outro instituto de previdência, e tira do IPSENG a prerrogativa de pensões e previdência. O IPSENG fica só com o que a gente chama de parte podre, né? Que é a questão da saúde, que é um problema, que é um gargalo. O IPSENG, que é um instituto nosso, construído com o nosso suor, nosso dinheiro, nosso salário, e que é extinto na sua parte previdenciária, ficando apenas com a parte ligada à saúde. E ele cria um fundo novo, transferindo todos os bens móveis e imóveis pertencentes ao IPSENG, que não sejam diretamente relacionados à saúde, a esse fundo. Nós já vimos essa história ocorreu anteriormente, muito recentemente, já que você colocou a extinção do FUNPENG e a criação do FUNFIP,
FUPENG levou quase 5 bilhões de dinheiro que era nosso para o cofre geral do Estado, que daí sumiu. Né? E agora ele faz novamente. Ele extingue o IPZENG e Previdência e transfere para um novo fundo criado. Eu não queria entrar aqui, não queria discutir o que já foi falado, mas eu queria chamar a atenção para o artigo 5º da PEC 55, que diz o seguinte: os municípios do Estado, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, poderão adotar total ou parcialmente em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras previdenciárias estabelecidas para o regime próprio do Estado. Ou seja, caso o município queira, ele pode adotar na sua integralidade ou parcial a reforma que está sendo proposta a nível de Estado. Primeiro, Jacques, é importante salientar. Essa reforma que vem no bojo como reforma previdenciária, ela é muito além de uma reforma previdenciária. Ela é uma reforma previdenciária, sindical e administrativa. Tem um probleminha com o Ronaldo e eu vou colocar ele aqui de novo, só um minutinho. Isso, né, gente? Acho que o Ronaldo deu uma caidinha. Ronaldo, se você voltar aí, fala conosco, que eu não tô conseguindo te achar, não. Funcionando de novo. Oi, Pronto. consegue ouvir? Sim, beleza, tranquilo. Bom, caiu novamente aqui, o sistema é esse, né? Bom, então, por trás do bojo de reforma previdenciária, é mais que isso. E o governo tem até 31/7 para entregar a reforma sob pena de não receber recursos federais. Isso é uma outra falácia. O que, de fato, o governo tem que entregar são as alíquotas. Né? Que hoje o governo federal não aceita uma alíquota inferior a 14%. O governo de Minas adotou uma alíquota progressiva, que começa com 13% e vai até 19%. Segundo ele, para que na média geral fique nos 14%. 80% das categorias, 83% vai ficar na alíquota de até 14%. Porque 83% do funcionalismo tem rendimento inferior a R$6.000. Bom, então ele está utilizando esse momento de pandemia, esse momento de exigências do governo federal, para entregar uma reforma que é previdenciária, é administrativa e é também sindical. Ele está utilizando esse período para que os prazos possam se exaurir rapidamente. Primeiro, dizer o seguinte: ele tem que, de fato, entregar as alíquotas, mas não precisa entregar a reforma administrativa e não precisa entregar a reforma sindical, que está colocada no projeto. O governo poderia, já que ele quer fazer justiça social, poderia aumentar a taxa nos salários superiores a 16 mil e isentar os salários inferiores a R$2.000, por exemplo. Que daí ele chegaria na meta de 14% na média. Ele não fez. Muito pelo contrário. Como o Jacques bem colocou, a comparação com o condomínio foi perfeita. O que o governo fez? Ele diz, e aí esse é o problema, que o conselho administrativo do órgão criado, ele é composto por 16 membros, dos quais apenas um é dos trabalhadores do executivo. E esse um dos trabalhadores executivos tem que ter notório saber num monte de coisas, e ainda assim o governo tem poder de veto nesse nome. Ou seja, quem vai fazer parte do conselho administrativo do nosso órgão vai ser, em tese, o governo. Ou órgãos a ele vinculados. Portanto, não há transparência nos resultados. O governo pode alegar constantemente déficit autorial. E, com isso, taxar inativos. Porque hoje, na verdade, os nativos são taxados? São. Naquilo que supera o teto
do INSS, eles são taxados. A partir de agora, com a reforma imposta, isso vai além. Foi comprovado que o déficit autorial, o inativo vai contribuir para pagar o rombo. O que vai para além disso também. Né? Além da questão de aumentar a idade, de aumentar o tempo de contribuição, o Neivaldo colocou também muito bem que existe sim regras de transição, mas são regras inatingíveis. É como você correr atrás da sua sombra. Mais você corre, mais a sombra corre. Quando eu penso, opa, o ano que vem eu aposento, chega no ano que vem aumentou a idade. Aí não aposento mais. Quando chega no outro ano, aumentou de novo. Então você vai correndo atrás, você vai acabar chegando no geral, que é 62 anos. Quando é professor e educador. 62 anos mulher, 65 homem. Nós, professores, 57, 60. E outra coisa mais importante, essa reforma ela tem um cunho machista. Por que ela tem um cunho machista? Porque ela machuca, judia, escraviza ainda mais a mulher. Que hoje, nossa categoria, professores, por exemplo, a professora aposenta com 50 anos e 25. Vai passar a ser 57. E veja bem, para ter a aposentadoria integral, os que estão ingressando, vão ser necessários 40 anos de serviço. Então, é uma reforma muito complexa. A gente que entende um pouco, nos debruçamos sobre ela, e tem muitas pegadinhas. É um texto de difícil entendimento, cheio de artigos que remetem a outros artigos, que necessitam, de fato, de uma leitura minuciosa, mas, acima de tudo, que é importante frisar aqui de forma didática, ela é muito pior que a reforma que nós combatemos no governo federal. Ela é muito pior, porque além de ser excludente, ela penaliza sobretudo a mulher e faz com que o horizonte da aposentadoria se torne cada vez mais distante. Nesse sentido, queria trazer aqui um outro elemento, né, que ela mexe sim em direitos adquiridos. Por que ela mexe? Porque a partir da sua promulgação, por exemplo, eu vou completar férias prêmio agora em outubro. Portanto, há 3 meses, às vésperas, ao promulgar essa reforma, eu tenho mais acesso a férias prêmio. Eu não tenho mais o Adverb. Além de tudo isso, ela nos remete ao passado muito escuro, que tudo nós conquistamos como Adverb, né, como a progressão por mérito. Todos esses elementos estão excluídos do processo. Aquela progressão por tempo de serviço, tudo fica fora. Ou seja, ele está tirando, todos nós já estamos deixando com um salário seco, que já é muito pouco, e além de tudo com um aumento de descontos. Então o que está se promovendo aqui é um massacre do servidor público. O que está se promovendo aqui com essa reforma é, de fato, fazer daqueles que ganham pouco ainda mais pobres. Ainda mais pobres. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma. Só uma parte nisso, né? Que acho que a gente tem que enfatizar para todo mundo é que é o seguinte: a reforma da Previdência prevê aposentadoria integral. Isso aqui eu anotei aqui para eu falar isso. Acho que encaixa nessa fala sua, né? A reforma da Previdência prevê aposentadoria integral somente aos 40 anos de contribuição para os servidores que iniciaram a carreira pública após 2004. Acho que todo mundo tem que entender isso, né? Todo mundo que entrou na carreira pública depois de 2004, para existir integralidade nos valores. De acordo com o projeto de lei complementar do governo de Minas, o valor da aposentadoria dos servidores públicos sem direito à integralidade será o seguinte: será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base do regime próprio, né, que é do previdenciário, ou como base contribuições decorrentes de atividades militares, né? Se caso a pessoa veio para ser professor e trouxe tempo, né? Então, veja bem, ou como base para as contribuições decorrentes das atividades militares, que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% no período contributivo, desde a competente de julho de 94. Quer dizer, o governo traz alguma coisa que estava na reforma, que aconteceu com a emenda 20 de 98, né, e com a emenda 64 de 2003, e aí, né, ela fala o seguinte, que
o salário do servidor será limitado ao valor máximo da média para o servidor que ingressou em cargo público efetivo após a implementação do regime de previdência complementar. Quer dizer, o servidor que não tiver os 40 anos, ele é resguardada a proporcionalidade do tempo, mas o servidor, por exemplo, falar assim, não, beleza, né, eu vou aposentar com 25 contribuições, o valor, na análise do José Prata, o valor que ele vai aposentar é 60% do salário dele. Né? Porque a ideia que todo mundo tem é o seguinte, olha, eu estou no mês de junho, então eu aposentei com R$ 2.000. Então, em julho, em agosto, eu vou receber R$ 2.000 e todos os reajustes. Não será mais isso. Né? Então, por exemplo, se a pessoa aposentou com R$ 2.000, ela tinha um tempo mínimo, porque a gente tem que lembrar disso. Não é o tempo fechado, é tempo mínimo. Então, se a pessoa aposentou com o tempo mínimo e com a idade mínima, ela vai aposentar com 60% do salário dela. Então, é um prejuízo muito grande, porque ele evoca uma série de outras coisas que eu acho que é pertinente dentro disso que você está falando perfeitamente, que a gente lembrar, o governo, a partir de agora, ele não vai mais aposentar uma pessoa por deficiência ou por incapacidade. Ele vai buscar todos os mecanismos para... é aquilo que a gente já usa na prefeitura municipal, né, Ronaldo? No estado não vai ser mais ajustamento, vai ser readaptado, né? Essa expressão que vai ser utilizada agora na rede estadual também, ele cria o readaptado. Então ele pega um professor, um especialista, um ATB, um analista, alguém que é de ajustamento funcional, ele vai readaptar aquela pessoa para que ela tenha uma outra função. Então, como a gente pode ver, né, assim, como diz você, né, tem tantas entrelinhas que se a gente não ler com cuidado e não analisar muita coisa, a gente acha que o governo está resolvendo um problema, mas na verdade ele coloca o piano nas nossas costas e tira o dele, né? Ele não tem que carregar o piano. Já que é importante dizer, pegando o seu gancho, sua última fala aí, o governo disse que vai economizar 2,5 bilhões se a reforma passar da forma que ele enviou à Assembleia. Ele deu isenção de impostos 6 bilhões. Ou seja, nós vamos pagar a conta das grandes empresas que não pagam impostos. Toda a economia feita com essa reforma previdenciária, administrativa e sindical resulta em menos de 50% das isenções fiscais concedidas no ano passado. Então, o problema não é de caixa, é de caráter mesmo. Né? E uma coisa mais importante salientar aqui, bom, mediante tudo isso, o que pode ser feito? Primeiro, as 21 entidades sindicais entregaram documentos ao presidente da Assembleia Legislativa, Augustinho Patrus, solicitando que o mesmo interrompa o rito de dentro da casa do projeto circular lá dentro. O mesmo disse que não compete a ele. Como foi o executivo que apresentou o projeto, o mesmo tem os trâmites legais a serem feitos lá dentro. Estou dizendo que é importante que vocês saibam. Né? Esse projeto entrou no momento, o governo tentou forçar uma administrativa e sindical, chamando de previdência, chamando que necessária seria, tinha que ser feita, senão o governo deixa de receber recursos federais, para tentar tramitar de forma mais rápida e sem barulho. Mas as instituições sindicais, entre elas o Sindiúti, bem atento, já protocolizaram um documento que solicita a interrupção da sequência desse projeto dentro da casa. Mas o mesmo ainda segue. Bom, mediante a isso, quais são os caminhos? Primeiro, é a primeira vez na história recente do nosso Estado que eu me lembro de ter todos os servidores civis e militares unidos. Porque, bem como disse o professor Neivaldo, os militares não entram na reforma previdenciária no primeiro momento, mas eles são atingidos na extinção de quinquênios, na extinção de trintenários, nas progressões e promoções que cessam. Então, isso os atinge diretamente. Então, nesse momento, há uma unidade da categoria para barrar esse projeto que é nefasto. Bom, o governo está dizendo, chantageando a Assembleia, se não aprovar a reforma, o Estado se inviabiliza e não tem condições de pagar salário e aposentadorias. Isso é uma outra mentira, já disse aqui e repito. Ele tem que entregar as alíquotas até 31 de julho. Os demais pontos podem ser discutidos depois. Outra coisa arbitrária é que toda emenda constitucional,
toda alteração que se faz, porque na verdade, pessoal, tem que ter claro isso. Esse projeto, ele destrói a carreira. Ele destrói a carreira dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais. Nós vamos deixar de ter carreira. Mesmo o advérbio que nós conquistamos no último governo, à custa de uma greve histórica, ele cai por terra nessa reforma. Portanto, o que tem que se fazer agora é continuarmos mobilizados, com pressão da Assembleia Legislativa. Eu vi uma entrevista do secretário de Fazenda dizendo o seguinte: mas vocês vão fazer uma reforma que acaba com a carreira do funcionalismo e não chama o funcionalismo para discutir? Ele disse: não, os devidos debates serão feitos na Assembleia. Ora, bolas, numa Assembleia em período de pandemia, em que se não se pode aglomerar, como faremos uma resistência? Como iremos discutir toda a nossa carreira se nós não estaremos presentes? E aí, por mais que diga que a Assembleia Legislativa é uma casa representativa, eu até me sinto representado de deputados que estão lá, tem deputado que me representa lá. Mas essa democracia tem que ser exercida direto. É a minha vida. Eu quero estar presente lá nesse período de discussão. Então não dá para se falar em discussão remota de reforma da Previdência. Não dá para se falar em discussão remota de reforma administrativa. E muito menos sindical. Portanto, nós temos que ter foco em efetivamente e objetivamente fazer uma pressão grande. Lembro, senhores e senhoras, todos os servidores, inclusive os militares, estão engajados nesse processo. Fazer uma pressão grande na Assembleia para que o projeto, da forma que está lá, seja paralisado e retirado. Que não tramite, porque ele é muito nefasto. E aí depois nós queremos discutir, é necessário fazer uma reforma da Previdência? Sim, queremos fazer uma reforma da Previdência, mas queremos discutir uma reforma da Previdência que atenda aos nossos interesses, e não que faça os servidores públicos pagar a conta dos desmandos de governos anteriores, e esse, principalmente esse, que tem feito algo assim que eu não consigo. Só, para ser sincero, só canalha faz o que está fazendo. Isso é canalha. É canalice com o servidor público. Portanto, essa reforma ela é 10 vezes pior que a reforma federal. Ela não serve para cobrir o rombo da Previdência e muito menos para dar equidade ao sistema previdenciário do Estado. Isso é uma falácia que a gente tem que rechaçar de imediato. E o momento agora é necessário discutir, vamos discutir. Pós-pandemia, sentemos e discutamos todos os processos relacionados à reforma. Mas nesse momento é retirar a reforma de pauta, porque ela é uma canalice com o servidor público, ela retira direitos, nos deixa a nada. E ela acaba com a paridade, professor Jacques. Por que ela acaba com a paridade? Veja bem, entre ativos e inativos. Vou dar um exemplo claro. Hoje nós somos aposentados, depois de muito esforço, depois de muito sofrimento, que tem lá nas remunerações incorporadas e suas vantagens pessoais que existem ainda. Certo? As vantagens que eu tenho até o momento, eu vou carregá-las. Dentro de todas aquelas que nós já fizemos. Mas eu não adquiro mais. Então, quando eu me aposentar, eu estarei com um salário menor que uma pessoa que exercia o mesmo cargo que eu, já aposentado. E quem vem depois de mim estará muito menor ainda. Então, ela cria uma discrepância. Ela cria diversos salários com a mesma função. Porque aí depois eu também, quem se aposentar sem nada, que o governo também cogita, no caso dos militares, criar um abono para quem está na ativa, para minimizar as perdas. Ora, bolas, quando esse servidor aposentar, é o salário. Então o governo está querendo voltar com aquela prática de abonos, que nós sempre discutimos. Assim, não, para amenizar os militares, que está muito, assim, não, militares, vou criar um abono de periculosidade para vocês de 40%. Tá, mas aí o cara fica com esse abono só quando está na ativa. Quando ele vai, aposenta, ele perde esse abono e seu salário volta a cair. Então, o governo está usando uma estratégia de divisão interna de categorias e de retirada abrupta e sem precedente de direitos. Imagina só, você vai ingressar soldado na carreira e vai sair recruta. Você vai sair pior do que entrou. Pior do que entrou. Você não tem o benefício por tempo de serviço,
que eu vou ter que me diferencia? Carreira. Quais são os incentivos que eu tenho? Está se discutindo hoje PGDI, né? Que está que entregar PGDI. Para que PGDI? Se cabe o adicional de desempenho. Estímulo adicional de desempenho. Então não faz sentido. Por que eu vou me aprimorar no trabalho se eu não tenho adicional de desempenho? Se eu não tenho, por exemplo, promoção, progressão, não tem mais isso. Ele acaba com toda a forma de ascensão na carreira. E nos tira até o advérbio. Eu estou saudoso do advérbio, saudoso, não foi ainda, mas estou saudoso dele já, na perspectiva que ele possa ir, porque foi uma luta histórica nossa para conseguir o advérbio. No governo Pimentel. Nós fizemos uma greve e o governo criou o advérbio, que era um quinquênio retornando, ainda mais tímido, 5%, mas nós temos. Nós temos e esse governo extingue a figura do advérbio. Férias prêmio. Ele fala com bastante ênfase, né? Dá muita ênfase nisso. Todos os direitos adquiridos serão preservados. Olha, eu tenho o direito de... Veja bem, quando eu fiz concurso público, professor Jacques, estava lá a regra do jogo. Estava lá, você vai ingressar nessa carreira, você vai ter essa promoção, essa progressão. E, quer dizer, ele está rasgando uma regra do jogo que eu entrei há anos atrás. Ele está me colocando numa regra que não foi compactuada comigo, não discutiu essa regra. Né? Não foi discutido conosco essa regra. Ou seja, quando eu entrei num campo, eu entrei sabendo a regra e conhecendo a regra. Aquela regra, olha, não é do mundo, mas eu estou bem aquela regra. Agora, depois de 23 anos de Estado, ele muda a regra, não compactua comigo, não discute comigo e me força a ter uma perda sem precedente. Então, isso realmente precisa de resistência. Então, nós estamos atentos. Nosso objetivo aqui agora, já partindo para a discussão de como enfrentar isso, é que nós façamos, de fato, um ataque virtual, né? Não é um ataque, mas uma cobrança virtual forte sobre os deputados e deputadas, e que os mesmos possam retirar o projeto de tramitação. Tem que apresentar ali. Ok? Retire todo o resto. E tem prazo 31 de julho. Discutimos a alíquota. Mas do restante, rasga tudo, joga fora e vem discutir conosco, olho no olho, fraternal, não remotamente, presencial, olho no olho. Nós queremos sim contribuir, nós queremos fazer uma reforma justa, uma reforma que contemple os desafios do próximo período. Mandar aqui um recado também para a professora Sara, minha companheira que entrou aí, do município de Uberlândia, dizer que nós estamos com um processo complicado, né, porque 31 de julho vence o prazo para os estados e municípios, professor Jacques. Aqui no município de Uberlândia, Acho que o Ronaldo está interrompido de novo. Essa parte do município de Uberlândia seria importante a gente ouvir, né? Mas enquanto isso, Ronaldo, perguntas, né? Por exemplo, tem uma colega que falou que ela tem 49 anos de idade, tem tantos anos de contribuição, mas ela é designada. O designado, gente, não faz parte do regime próprio de previdência do Estado, né? A Tânia está aí ouvindo, né? Se ela quiser acrescentar alguma coisa, pode mandar para mim. A Tânia vamos dizer assim, uma professorinha, né? O que acontece? O designado, ele faz um outro processo para ele aposentar, que também é muito penoso no Estado, para o Estado, para o servidor designado no Estado. Por quê? Ele precisa fazer uma via sacra atrás das contagens de tempo dele, né? Essas contagens de tempo vão para a superintendência, da superintendência elas vão para a CEPLAG, que devolve na casa do servidor uma CTC, que é uma certidão de tempo, né, de contribuição. Aí, com essa certidão de contribuição em mãos, tem que ir lá na agência do IPSENG e aí ver a questão da aposentadoria. Então, essa relação que o Estado tem com o sistema previdenciário, o Estado ainda precisa melhorar ela bastante, porque da forma que ela é hoje, né, ela é extremamente... Ela penaliza bastante o servidor, né, designado. Uma outra colega que é SB
Tá perguntando como que fica. Bom, o ASB que se aposentou no regime geral de previdência, quer dizer, no INSS, vamos dizer assim, aí ele vai estar submetido às regras do INSS. Aquele ASB que se aposentou na época da Lei 100, né, que o Tribunal, o Superior, o STF, o Supremo Tribunal Federal, falou que a pessoa que estava lá, que ela tinha direito de lograr êxito aos benefícios, se aposentou pelo IPSENG, ela já aposentou, né? O que ela vai fazer? Ela vai participar apenas daquela chamada condominial que eu disse para vocês. Quando o IPSENG tiver, quando o caixa desse novo instituto, né, previdenciário que vai chamar MGPrev, quando essa MGPrev tiver em dificuldade financeira, ela faz uma chamada e todos os servidores do Estado, ativos ou inativos, mas vinculados ao regime próprio de contribuição, então ele vai ter que dar sua cota, porque o Estado não vai, né, para aquilo que eles passam na televisão, o IPSENG, ou a Previdência deixou um rombo, esse rombo não vai ser mais pago com o dinheiro do Estado, nem do governo federal. Ele vai ser pago com o nosso dinheiro, com a contribuição extra sobre o nosso salário, sejamos nós efetivos ou efetivos da ativa ou efetivos aposentados, ou Lei 100 que era efetivado, que foi aposentado também. Né? Todo mundo vai pagar por isso, né? Como nesse caso, ninguém ganha, todos vão perder, todos perdem, porque é um desconto que vai vir, né? Isso não tem uma regulamentação de quanto, né? Porque o governo fala até que vai criar um fundo para previdência complementar. Então o IPSENG continua existindo, mas o que vai cuidar da previdência dos servidores é esse instituto chamado do MGPrev, né? Que será Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado. Quer dizer, o governo do Estado vai criar mais uma autarquia, né, com direito a muitos servidores para cuidar disso, provavelmente, né, e é um conselho que nós temos que garantir uma participação igualitária nele, porque somos nós, o governo. Se o governo não vai ter mais responsabilidade dele, o governo não deveria nem meter o bedelho nele, né, para querer dizer o que é que tem que chamar. Aí, como diz a minha amiga Ângela ali, né, realmente não tem outra coisa, né? É só pressão. A Claudete está falando ali da gente mandar e-mail para os deputados e tem que fazer isso mesmo, né? Tem que cobrar de alguma forma. Marcos, a questão das promoções, das progressões, elas ficam extremamente complicadas dentro da carreira. Lá no meu blog, eu vou colocar para vocês um texto lá que vai... É um texto muito bem minucioso, né, que fala sobre esse negócio das promoções, mas eu vou adiantar para vocês uma coisa aqui, só para... sobre essa questão das promoções, né? Para incorporar novos direitos... peraí só um pouquinho que eu perdi. Para incorporar novos direitos como quinquênios e promoções verticais, por exemplo, os servidores terão que aderir à nova legislação vigente. Nesse caso é preciso de atenção. Se o servidor tiver pensão e decidir aposentar, pode ser que ele perda parte desses benefícios ou tenha restrições, né? A progressão na carreira, perdão, a aposentadoria não é apenas o preenchimento das regras definidas legalmente, é também a decisão individual, ou seja, um servidor, e isso acontece em alguns casos, pode chegar à conclusão de que mesmo podendo se aposentar integral, é melhor que ele continue em atividade. E a ideia dessa reforma da Previdência dos MS, né, seguindo a lógica estadual, é melhor ter a pessoa trabalhando do que ela se aposentar. Né? Então aquela lógica que já tem no governo, que a gente já sabe, a pessoa pode chegar aí até lá, 75 anos de idade, com pouco ou nenhuma progressão na carreira, né? E decide permanecer em atividade, tem direito ao abono permanência, que é a devolução da contribuição de 11%. Com esse abono permanência, o governo pretendeu estimular a permanência dos servidores. Então, essa coisa que a gente está vendo aí hoje, né, da aposentadoria, essas reformas acabaram transformando esse assunto nosso de previdência num assunto muito complexo, né? Porque não é uma decisão mais só de tempo e de idade.
vai ter a ver com provimento, com proventos, né, com benefícios que você leva, se você vai aposentar integral ou não, quanto tempo vai faltar, porque, por exemplo, pode ser que você não chegue aos 40 anos de contribuição ou 75 anos de idade, né? Então, como você não vai ter esse tempo máximo de contribuição, pode ser que você não chegue também à integralidade. Então, penalizar duplamente os trabalhadores, né? Já que o Estado ele tira da sua responsabilidade essa coisa que é de dividir, né? E isso aí eu acho que já que a gente está conversando sobre aposentadoria, a gente tem que lembrar o seguinte: quando se pensa em aposentadorias no mundo, né? O Brasil lá no começo ele fez um regime que a gente chama regime de repartição simples, né? Nós não temos um regime de capitalização, nós tínhamos um regime de repartição, né? Onde, por esse regime de repartição, um sistema de aposentadoria assim mais básica, né? O Estado ele é solidário com aquela pessoa que aposenta, né? Por isso que o povo fala do rombo, que o Estado tira do caixa do Estado e ajuda a pagar as aposentadorias. Mas esse déficit não foi criado por nós, ele vem já de muitos anos atrás, né? Ele estava dizendo, né? Que aí ele caiu. E aí, gente, nós já vamos caminhar para encerrar também. Eu estou atento aqui às perguntas, ok? Que vocês estão falando. Eu queria agradecer muita gente que esteve aí, né? Ronaldo, está de volta. Você estava falando sobre o município, né? Na verdade, estou com um problema técnico aqui, a internet cai toda hora. Não, na verdade, é porque Se o você município, ficar, Jacques, se você ficar com o seu rostinho a favor da luz, a gente vai te ver melhor. Aí. nem sei Tava se é bom me bastante ver escuro, melhor. melhorou. Não, Aí, mas na melhorou. verdade eu queria aproveitar e caminhar para a conclusão, que pode ser que caia novamente, dizer o seguinte: primeiro é rechaçar o texto da sua integralidade. Ele não nos atende. Segundo, nós, servidores municipais, ficarmos bastante atentos, porque ele pode ser aplicado nos municípios na sua integralidade, ou minimamente parcial. Aqui na Prefeitura de Uberlândia, professor Jacques, só para te dar um exemplo, nós temos colegas que estão prestes a se aposentar, mas que por decreto federal, foi suspenso o período de aquisição de benefícios, progressões, promoções, por tempo ou por mérito. Ou seja, de 28 de maio até 31 de dezembro de 2021, não se concede nenhum benefício ao servidor público, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Nesse sentido, nós temos colegas nossos que estão prestes a se aposentar, ou que queria se aposentar daqui 2, 3 meses, queria concluir mais 3 meses de férias-prêmio, que recebe em espécie no ato de aposentar, que teve esse benefício na porta suspenso. Pessoas que concluiriam um anuênio, que é 1% anual, no dia 30 de maio, teve esse benefício suspenso. Então, eu estou dizendo, estou alertando isso, chamando as pessoas à atenção, porque é muito sério e muito grave. Nós precisamos ficar não só atentos, como ficarmos dispostos a fazer o enfrentamento. Porque se passa esse modelo de reforma previdenciária, de reforma administrativa e sindical proposta pelo governo Zema, e se estende aos municípios, nós estamos, todos nós, ousaria dizer que é o fim do serviço público. É o fim da carreira pública no nosso Estado. Isso não pode acontecer. Então o momento é grave, é sério, precisamos de muita unidade para enfrentar. É possível reverter? É. Difícil. Pelo momento nós estamos passando difícil. Difícil que nós não podemos nem nos reunir. A gente se reúne de forma remota, nós estamos fazendo esse debate de forma remota aqui, dependemos de tecnologia, às vezes não consegue passar o calor dos nossos desejos, dos nossos anseios. Não consegue passar de forma remota. Então, nós temos que fazer um cordão forte, uma corrente forte de unidade, e fazermos o chamamento para que a reforma seja adiada, seja retirada da Assembleia, e seja feitos seminários regionais de discussão para que nós possamos propor aquilo que nós queremos para a nossa carreira. Digo mais, não é reforma só de previdência, é a carreira do servidor e da servidora. Ou seja, o projeto colocado
É o fim da carreira do servidor, da servidora. E não tenham dúvidas. Uns vão perder mais, outros vão perder menos. Mas todos vão perder. Inclusive os inativos. Inclusive os inativos, professor Jacques. Que é um roubo. A pessoa trabalhou 25, 30 anos, 35 anos para aposentar e ter tranquilidade, e o governo está tirando essa tranquilidade dessas pessoas. Isso é uma arbitrariedade que nós não podemos deixar passar. Por isso, esse debate é de todos. É de ativo, inativo, contratado, não contratado, é contratado, efetivo, é de todos, independente da situação funcional. Todo mundo que está no serviço público tem, e de todas as carreiras. Então, esse momento é um momento, de fato, de nós nos preocuparmos, mas, acima de tudo, nos indignarmos, mas convertermos a nossa indignação em ação. Nós precisamos de ação. E aí, professor Ronaldo? Tá? E gostaria, mais uma vez, para concluir realmente, agradecer as pessoas que estiveram por aqui, dizer que o professor Jacques vai dispor no blog dele todas as questões relacionadas ao tema. Nós nos colocamos à disposição para outros momentos. Aqui é muito rápido. A gente queria, de certa forma, dizer para vocês, finalizando, que o momento é grave, é sério, mas que a gente pode reverter com unidade e luta. Ok, Ronaldo. É isso, professor Jacques. Brigadaço, né? Queria te agradecer bastante, que foi um tempo aí de estudo. Eu vou chamar o Neivaldo aqui rapidinho. Cadê o Neivaldo? Deixa eu achar ele aqui. Neivaldo, me dá um oizinho aí de novo. Cadê você? Ah, achei. Desculpa. É isso, né, gente? Eu vou chamar o Neivaldo de novo. O Neivaldo, todos vocês sabem disso, foi deputado estadual. É só realmente agradecer. Só um minutinho, Neivaldo. Agradecer. O Neivaldo entende um pouco desse trâmite da Assembleia, né? Então, além de agradecer também, eu queria que ele falasse como é que é isso lá na Assembleia rapidinho, para todo mundo entender como que funciona. Jacques, nós temos na Assembleia, nesse momento, vantagens e desvantagens. Uma questão importante os deputados hoje, eles são muito soltos, né? Não é aqueles principalmente esses novos, né? Você consegue talvez pressioná-los mais individualmente, né? Por outro lado, existe a mão pesada do governo, né? De que com emendas, e isso funciona muito bem, né? A questão das emendas para as suas regiões, principalmente em período de eleição. Também em período de eleição, a nossa pressão funciona, porque o deputado que não é candidato, ele tem o seu candidato, né? E aí nós pressionarmos aqui na nossa cidade os nossos deputados, na nossa região, os deputados da região, isso é importante, né? Nós temos muitos deputados que não têm conhecimento nenhum da estrutura do Estado, né? E aí tem essa visão que o Zema tem, né? Que é a do mercado, e isso é ruim, né? Nós estamos num momento atípico, né? Em outro momento, como o Ronaldo mesmo disse, né? Se nós pudéssemos estar na Câmara, na Assembleia, na hora da votação, pressionando, seria diferente, né? Nós não estando presente, isso dificulta muito, e é por isso que o governo escolheu esse momento. Então, esse momento é um momento bastante atípico em relação a tudo que eu já experimentei, tanto aqui na Câmara de Vereadores como na Assembleia Legislativa. Então, nós perdemos muito com a votação neste momento. Para terminar, Jacques, agradecer quem esteve conosco, né, dizer que isso foi só um começo desse debate. Há muitos materiais, né, que vão estar disponíveis principalmente no blog do Jacques, né? Agradecer o Jacques, né, por ter organizado esse momento comigo e com o Ronaldo, né? Nós acreditamos que só a unidade que a gente
Na luta é que a gente consegue a vitória. E para terminar mesmo, né, isso é o engodo, né, há uma previsão que até 2050, mesmo com a reforma, a nossa Previdência vai ter um rombo de 500 bilhões. Qual que é o motivo? O governo não atacou de fato na problemática e não buscou uma solução de fato. Né? O que o governo criou foi um paliativo. Este é o grande problema. Estamos aí à disposição, né, das nossas páginas para dialogar. Vamos estar colocando mais material para ser debatido. E agora, né, ao vivo, parabenizar o Jacques antecipadamente. Amanhã, o companheiro Jacques colhe mais uma flor no seu jardim, né, o aniversário do companheiro Jacques, né, canceriano como eu, né, gente boa demais. Então, parabéns, Jacques. Com certeza, todos nós que estamos aqui no seu Face, desejamos o mesmo para você. Tá? Tudo de bom, muitas felicidades. Deus te abençoe. Ok, Neivaldo, muito obrigado pelos parabéns, né? Chegando aos 45 anos, quem diria, né? E graças a Deus chegando bem. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a todos 8 a menos vocês, que né? eu. Estamos juntos, né? Queria agradecer a todos vocês aí pela presença, né? Queria dizer também assim, porque eu e o Neivaldo e o Ronaldo, nós três somos professores de geografia, né? A gente já esteve, não estou, mas já estivemos. E a nossa ideia é de pensar a educação para além de coisas pequenas, né? A gente está unidos em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos trabalhadores, com a certeza de que somos três pessoas íntegras, honestas, né? Que temos uma capacidade, uma coragem de conversar com o funcionalismo, conversar com os estudantes, com os professores, com os ASB, né? Dar representatividade às classes que precisam estar representadas e mais do que nunca, gente, é o momento da gente repudiar essa reforma do Zema, né, que vai impactar de forma tão significativa a nossa vida, né, porque ela implica na retirada de direitos. Essa live ela vai ficar aqui na minha página, mas eu vou colocar ela também no YouTube para que ela possa ficar disponível, né? E à medida que vocês forem comentando, ou agora ou depois, porque depois eu sempre vejo todos os comentários, a gente vai respondendo para vocês à medida do possível, ok? Então, no mais, muito obrigado, Ronaldo, Neivaldo, e os quadros, muitas pessoas que participaram dentro desse rodízio doido, né? Mas que a gente chegou aí a centenas de pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau.